Bom, a minha maior dificuldade aqui na faculdade, como você mesmo pôde ver, é o paralelepípedo para eu me locomover, porque as rodinhas pequenas trancam e eu acabo sofrendo muito solavanco. Eu já fiz o pedido para DCE, inclusive falou em meu nome. A faculdade ficou de resolver, mas não pôde fazer muita coisa, porque isso não, o espaço não pertence diretamente ao colégio, sim à igreja. A igreja falou que precisa de uma liberação do patrimônio histórico, estão esperando a liberação para fazer uma grande reforma. Só eu não sei quando essa grande reforma vai sair, né? Nós temos aqui no centro um prédio tombado e o seu entorno, o calçamento é tombado. Então as pessoas, mas esse calçamento aqui tem um paralelepípedo, por que você não bota asfalto, não bota um piso cerâmico? Não pode, né? Então a gente convive com essas dificuldades e vai tentando contornar essas dificuldades. O importante é que a faculdade ela tenha consciência de que é necessário tratar os diferentes de forma diferente. E é necessário tratar os diferentes de forma diferente como meio de torná-los iguais em oportunidade. Então, e aí vale todo um planejamento de um componente curricular para um estudante que tem algum tipo de deficiência, inclusive o processo avaliativo, né? Nós não compactuamos, não aceitamos, não orientamos que o planejamento de um determinado componente curricular, e de novo inclui esse processo avaliativo, seja igual para os estudantes que possuem condições diferentes. Então, a primeira coisa que eu diria que precisa melhorar aqui no ELUSC é em relação às tomadas dentro da sala de aula. Às vezes os professores pedem pra gente trazer o notebook, e aí muitos alunos trazem e se amontoam lá na frente para conseguir pegar uma das 3 tomadas que tem, e ainda tem que dividir com o professor, né? Então, isso eu acho que eles deviam aumentar o número de tomadas para que todo mundo conseguisse trazer o notebook. Todos eu não digo, né? Não são todos que trazem, mas quando a gente traz e o notebook acaba a bateria no meio, e aí é complicado. A estrutura física no Bom Jesus eu acho muito boa, só que às vezes tem algumas salas que precisam de tomadas e a gente sabe que os alunos utilizam o notebook, né? Utilizam muito celular para pesquisa, então muitos deles deixam o notebook em casa por ser pesado, por estar na área de trabalho e preferem trazer o próprio celular para pesquisa. Então a gente precisa de tomadas, mais tomadas dentro da sala de aula. Quando esse prédio foi construído, os recursos tecnológicos que hoje são utilizados não estavam tão intensamente presentes na vida de todos nós, né? E aí nós estamos falando de celulares, de computadores, enfim, né? Talvez a gente precise, né, proceder a algumas intervenções em algumas salas, colocando mais tomadas, mesmo que sejam tomadas externas, né? Esse é o problema. Hoje é diferente quando você constrói um prédio e já a partir da exigência daquele momento em que ele foi concebido e projetado. Então, de fato, esse é um problema que a gente tem, não só aqui, na unidade Saguaçu houve, por parte de estudantes do curso de nutrição, se não me falha a memória, essa demanda e nós colocamos essas tomadas externas ao redor de toda a sala. Isso é uma questão que pode ser feita aqui também com uma certa facilidade. Da mesma maneira na biblioteca, que também... Qualquer ambiente, né? Qualquer ambiente. Aproveitando que você falou em biblioteca, anteriormente você havia falado do ar-condicionado na biblioteca. Né? Nós sabemos, assim, nós temos nas salas de aula, elas são todas climatizadas, os laboratórios são climatizados. Nós não instalamos aparelho de ar-condicionado na biblioteca, porque quando isso foi possível, nós temos inúmeras demandas que precisam ser atendidas. A biblioteca é um espaço importante, mas a gente entendeu que era mais importante em todas as salas de aula, né? Então todas as salas de aula têm ar-condicionado. E quando chegou a vez da biblioteca, ocorreu essa crise energética toda, né? Em que, para além do fator econômico, havia uma preocupação coletiva de preservar a energia e preservar a água para que se pudesse consumir de uma outra forma, né?
ainda com uma necessidade anterior a um certo conforto na biblioteca. Então, apenas por isso que não se fez. Nós ainda estamos no regime de tarifa vermelha, né? A energia está muito cara e o pessoal tem pedido, economize, então nós não instalamos mais ar-condicionado em nenhum ambiente. Nós mantivemos o que existia, mas não fizemos novos investimentos exatamente em função desse contexto. Nós temos duas explicações para isso. Primeiro, a mudança da empresa, né? Nós tínhamos uma empresa no primeiro semestre que não conseguia mais atender com a qualidade que era esperada pela comunidade acadêmica, sobretudo pelos estudantes e pelos professores. A Comissão Própria de Avaliação, a CPA, detectava que a satisfação dessa comunidade em relação aos serviços ali prestados não era aquilo que a IES, que nós desejávamos. Então, foram feitos alguns contatos com os responsáveis pelaquela empresa, apontando as dificuldades percebidas e, ao mesmo tempo, demonstrando a nossa expectativa em relação a alterações na forma como a empresa realizava o seu trabalho. Em algum momento dessa caminhada de entendimento, se percebeu que aquela empresa não possuía mais condições de atender com as expectativas que nós tínhamos, que os estudantes tinham e que os professores tinham. Óbvio, não nos restou outra alternativa senão rescindir o contrato com aquela empresa. E aí nós tivemos um período bastante difícil, porque a empresa ela estava em processo de desligamento de contrato, isso durante 60 dias, e a qualidade do serviço vinha piorando cada vez mais. Então a gente buscou na cidade uma outra empresa, de tradição na cidade, e ela levou um tempo para se instalar. E aí tem duas questões. Uma é que você tem empresas e elas possuem custos diferentes e qualidade de serviço diferente, e isso por si só já justifica a diferença no preço. Acrescido a todo o processo inflacionário, que a gente está percebendo aí, né? Infelizmente, é uma coisa que nos preocupa muito, e talvez o item, né, que a gente acabe lembrando pelo índice, né, que subiu de forma vertiginosa, a energia elétrica, né, claro que tem outros fatores, mas em alguns domicílios cresceu mais de 50%. Já faz algum tempo que a IES tem uma preocupação em relação à acessibilidade. E para isso uma série de ações, uma série de intervenção física foi sendo realizado aqui neste campi, né? A título de ilustração, a obra mais recente é a passarela, né, que permite o deslocamento dos estudantes do prédio C para o prédio D, uma passarela coberta. Nessa mesma linha, nos últimos 2 anos, a IES realizou a substituição de uma plataforma por um elevador aqui no prédio C, que dá acesso do térreo ao primeiro andar, e fez a substituição de um elevador um pouco melhor. Já havia um elevador no prédio do auditório, no anfiteatro, nós substituímos esse elevador. Acrescido a isso, tem uma série de pequenas ações que, para aquele que não tem algum tipo de deficiência, não percebe, né? Que são as rampas, são as adequações realizadas nas portas, nos utensílios lá de banheiros, como por exemplo torneiras, pias e assim por diante. Então está em curso uma série de ações, especialmente associadas à questão de ordem física, há algum tempo. Mas isso não é o suficiente. A gente tem a plena consciência que o mais importante do que superar essas barreiras físicas é a superação de barreiras atitudinais. E para isso, a IES
junto com seus coordenadores, a gente vem estudando e desenvolvendo textos norteadores associados à acessibilidade, associados a essa população, né, que tem algum tipo de deficiência. O texto mais recente, que está sendo incorporado nos projetos pedagógicos de todos os cursos de graduação, diz respeito ao transtorno do espectro autista. Então, como é que a IES ela vai receber esse segmento da população, né, esse acadêmico, quando portador desta síndrome. No nosso último encontro, eu tive a oportunidade rapidamente de mostrar, num determinado setor, já o movimento que a IES faz para buscar recursos tecnológicos que foram elaborados para esta população. Então, são várias ações simultâneas e constantes que a gente realiza, objetivando melhor atender essa população.